Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal Aprender Salesforce. Eu sou o Bruno Souza, sou programador Salesforce, trabalho há 5 anos já com a ferramenta, tá? E esse canal aqui é para você que está começando agora, que quer entrar nesse mercado, quer trabalhar com programação usando o Salesforce, que é o CRM número 1 do mundo. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre mercado. Eu já falei aqui nos outros vídeos passados aqui como que eu migrei para a área de programação. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui para você o card. E também já fiz um vídeo anteriormente sobre o mercado de trabalho Salesforce. Vou deixar aqui também para você. E esse vídeo, galera, vai ser o seguinte: eu vou reagir a uma pesquisa que foi feita pelo Philippe Deschamps. Felipe Deschamps, se você não conhece, acho difícil, mas se você não conhece, ele é um cara que tem quase 800 mil seguidores aqui no YouTube. Um cara programador, o cara manja demais, ele também dá aulas, ele é bom demais, é muito didático. E ele fez essa pesquisa falando sobre as dificuldades que existem para quem quer entrar no mercado, programador que está procurando vaga, e também para recrutadores, quais as dificuldades que eles têm também para encontrar recurso. Porque sim, pessoal, a dificuldade é dos dois lados. Tanto para nós desenvolvedores, às vezes é difícil a gente conseguir vagas, o processo não é muito claro, temos alguns problemas. Mas também pelo lado dos recrutadores também tem problemas, eles enfrentam algumas dificuldades. Então ele fez assim uma pesquisa com mais informações além disso, tá? Mas eu vou focar nessa parte porque é o que interessa para nós aqui, é o que interessa para quem está começando, que é como que você entra nesse mercado, né? Como que você tem a sua primeira oportunidade, como que você quebra essa bolha e entra nesse mercado. Então, galera, antes de mais nada, se você não nos segue ainda no Instagram, vou deixar para vocês aqui o link, é o Aprender Salesforce também. E também, caso você queira dar o primeiro passo, tem um link aqui na descrição, que é um e-book com os pilares do Salesforce. Vale a pena você conferir esse material também. Então, galera, dados os recados, bora lá ver essa pesquisa que ele fez, que está muito interessante. Vale a pena você conferir depois o vídeo completo, que tem outras informações além dessa que eu vou passar aqui. Então, galera, vamos acompanhar aqui essa pesquisa que ele fez. Ele fez com a rede dele, tá? Como ele tem muitos seguidores, ele perguntou para os devs quais as dificuldades que eles enfrentam e também perguntou para os recrutadores e eles responderam. Então, agora a gente vai acompanhar aqui quais as dificuldades que os devs têm e quais são os erros que eles cometem de acordo com os recrutadores. Vamos acompanhar isso aqui agora. Então vamos começar por o que não fazer na visão dos recrutadores, tá? Primeiro ponto, não fazer currículos feitos no Photoshop, tá? Tem um negócio chamado ATS, Application Tracking System, que é usado para achar candidatos. E muitas vezes eles não conseguem ler essas imagens super criativas, né? Galera, esse ponto é interessante porque assim, eu nunca utilizei esse tipo de currículo feito no Photoshop, tá? Vou mostrar para vocês um modelo que eu uso. Mas aqui eu acho que a gente tem que ter atenção no seguinte: a gente não pode nem tanto usar aquele modelo antigo, que eu vou deixar aqui para vocês, aquele modelo antigo de currículo, e nem também um tão moderno assim, porque como ele disse ali, existe essa ferramenta que os recrutadores utilizam, né? Que é o ATS, né? Que ele faz uma varredura nos currículos e acredito que eles colocam alguns parâmetros lá, a ferramenta busca, né, uma inteligência artificial, alguma coisa assim, busca. E aí vê qual candidato dá o match com a vaga que você tem disponível, né? Então, pelo que ele está falando ali, esses currículos feitos no Photoshop acaba que a IA não consegue ler os dados e aí acaba não dando match. E aí, pessoal, como eu nunca fiz esses currículos no Photoshop, nunca utilizei, eu fui dar uma olhada para ver como que é. Eu achei esse vídeo aqui desse cara ensinando a fazer, dá uma olhadinha aqui. Então, galera, aqui tá o exemplo de um currículo feito no Photoshop, tá? Esse cara aqui, acho que ele é um designer, ele ensina a mexer no Photoshop e a criar um currículo desse. E olha só aqui, ó. Então aqui o currículo fica desse jeito, fica bem bacana, né? Fica bem moderno. Só que eu acho que o ponto desses currículos aqui é o seguinte, ó. Essas informações aqui que ele coloca, quando você converte isso depois num PDF ou num PNG, eu acredito que isso aqui fica uma imagem só e acaba dificultando para a ferramenta selecionar esse texto aqui. Galera, agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu uso para fazer aqui os posts que eu coloco no Instagram, né? Aqui tem uns posts que eu já utilizei aqui, ó. E também aqui tem templates de currículo. Então, se você vir aqui, ó, esse é o canva.com, para quem não conhece. Se você digitar aqui, ó, CV Templates, ele já vai aparecer aqui vários templates muito bacanas e até parecidos com o que aquele cara fez no Photoshop, tá vendo aqui, ó?
Vou pegar aqui um aleatório aqui para vocês verem, ó. Então aqui, ó, eu posso customizar tudo isso aqui, ó. Então, posso editar, posso pôr a minha foto, meu nome. Então, esse é o currículo que eu tenho utilizado atualmente. E sempre que alguém me pede, eu envio este currículo. E eu acho que aqui está a principal diferença, tá? Daquele criado no Photoshop, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Tudo isso aqui são caixas de texto, ó. Então eu posso vir aqui editar, né? Posso colocar meu nome e tudo mais. Minha descrição, minhas experiências, tudo aqui é editável. E quando você faz a conversão disso, vou mostrar para vocês aqui, esse texto ele fica selecionável. Eu acho que essa é a diferença. Então fiquem atentos, se você utiliza esse currículo do Photoshop ali que ele citou, vale a pena você tentar mudar. Muda para esse aqui do Canva, que é bacana, você consegue editar. Já tem vários modelos prontos ali, que acho que vai ter melhor resultado do que você usar um já que a ferramenta não está conseguindo ler, tá? Então fica de dica para vocês aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o currículo que eu tenho utilizado atualmente, tá? E é um padrão que eu peguei, é um template que eu peguei lá no Canva mesmo e editei. Então aqui, ó, tudo fica selecionável, tá? Tudo é selecionável. Então, assim, eu tô supondo, tá? Nunca fiz esse currículo pelo Photoshop, mas eu acredito que lá fique uma imagem como se fosse essa aqui, ó. A foto você não consegue selecionar, então acredito que o texto fique assim também. Isso dificulta para essa ferramenta que eles utilizam ler o que está escrito ali e dar um match do seu currículo com alguma vaga, tá? Então fiquem atentos com isso, tá? Eu acho que vale mais a pena você utilizar esses templates que tem no Canva, que são bacanas, ó, ficam bem bacanas também, do que você fazer um no Photoshop lá, tira as coisas e aí acabar que a ferramenta não consegue ler, tá? Então fica atento com isso. E agora vamos ver o próximo item aqui da pesquisa que ele fez, vamos lá. Próximo ponto, respostas secas ou sem aprofundamento. Eu vi muitos recrutadores reclamando que tem candidatos que, quando feita uma pergunta, respondem só um seco sim, um seco não, e o negócio não avança, sabe? Galera, essa aqui até que é uma dica meio que básica, tá? Você realmente tem que dar mais detalhes, tá? Das coisas que você está respondendo. Então, evitar mesmo falar sim, não. Sempre ter uma resposta mais ampla, tá? Dando mais informação. Porque até no dia a dia, pessoal, com nossos familiares e amigos, esse tipo de resposta é chato, tá? Você fala sim, não, dá a entender que você não quer conversar, você não dá abertura para mais informações, então fiquem atentos com isso, tá? É uma coisa meio básica, mas fiquem de olho porque tem muita gente que comete esse erro ainda também, tá? Vamos prosseguir aqui agora. Mas, o contrário também. Respostas muito longas e prolixas tá atrapalhando muito na visão dos recrutadores. O próximo ponto É isso, pessoal. Também tem esses dois lados, né? Se você fala de menos, é ruim. E se você falar muito, é ruim, tá? Então, porque se você começa a falar muito, encher linguiça, como a gente fala, né? A pessoa sabe que você está enrolando ela. Então, fica claro que você está enrolando ela. Às vezes você não sabe de um tema, você quer dar uma enfeitada. A pessoa consegue entender isso, consegue ler isso. E aí você acaba se prejudicando, tá? Então, tentar manter o equilíbrio, tá? Nem ser muito seco e também não enrolar muito, porque os recrutadores, eles sabem quando a pessoa está fazendo isso, tá? eu considero uma anomalia, não que ela seja nova, mas é uma coisa que foi intensificada nos últimos meses, tá? Que é postura não profissional na entrevista, principalmente por videochamada. Vi muito recrutador reclamando que tem candidato que, sei lá, começa a entrevista com a câmera ligada e sem camisa, todo jogadão. Nossa, e tal. noção E é uma demais, coisa muito curiosa, porque assim, você que já possa ter feito uma entrevista sem camisa, você não chegaria num escritório para fazer uma entrevista presencial sem camisa, correto? Porque lá é o escritório. E você está na sua casa. Só que você está fazendo uma entrevista de emprego. Então você está onde? Você obviamente está na sua casa, mas o que você está fazendo na sua casa? Pô, você está fazendo uma entrevista de emprego, mas você não pode ficar sem camisa na sua casa? Você pode. Mas aí você não... Entendeu? É uma doideira. Aí dá aquele famoso bug, né? A pessoa dá o loop infinito, a pessoa não sabe se comportar. Ela tá em casa, mas não pode ficar assim, ou tá no trabalho, mas tá em casa. Mas galera, para mim, falando sério agora, isso é falta de noção da pessoa. Porque assim, você tá trabalhando em casa, então no momento que você tá trabalhando ali, você tá ali de home office, né? Você tá sendo profissional, então você tem que ser profissional nesse momento. E o momento de uma entrevista em casa também é assim.
você tem que se comportar de uma maneira profissional na entrevista, da mesma maneira que você estivesse lá na empresa. Porque já é uma vantagem você não tá tendo que ir lá, não tá tendo que pegar o ônibus, pegar seu carro, sua moto, se deslocar a empresa, que com certeza você colocaria uma roupa bacana para ir lá, uma roupa social até, se você fosse presencialmente. Agora você tem essa vantagem de não ter que ir lá, já poupa esse tempo, e você fica sem camisa na entrevista, aí não faz sentido, galera. Você tem que estar no mesmo contexto, mesmo estando na sua casa, que já é uma vantagem para você. Você tem que pegar sua melhor roupa ali, colocar uma roupa social até, pentear o cabelo, passar maquiagem para as meninas. E tem que se comportar de uma maneira profissional, mesmo estando em casa, galera. Então, é um ponto aí que eu acho que é meio falta de noção mesmo, porque não faz sentido você estar numa entrevista sem camisa, galera. Não faz sentido. E também como não faz sentido depois que você começa a trabalhar, você conseguiu sua oportunidade, você tem que cumprir esses horários, né, de forma profissional. Então, por exemplo, tem que estar 9 horas online, esteja 9 horas online, acorda mais cedo, acorda umas 8 horas, toma seu café e 9 horas esteja ali online. Tem meeting todo dia, tem a daily, por exemplo, às 10h30, esteja online na daily às 10h30. Não pode ter esses erros, galera. Mesmo se você já está com o emprego garantido, você não pode cometer essas falhas, tá? Você está com essa vantagem de estar na sua casa trabalhando e já tem essa vantagem que a gente não tinha antes e você vai dar esse relaxo. Então, eu acho que isso aí é meio falta de noção. Tem que ter uma postura profissional, sim, mesmo você estando empregado ou não. Que entrevista é a sua primeira impressão que eles vão ter de você na entrevista. Se você vai zoado, você já é descartado já. Então, vamos seguir aqui. O ponto, ego ou arrogância. Ser mal educado com o recrutador. Algumas pessoas comentaram, inclusive. Assim, vacilo total até com um ser humano operando em qualquer lugar, tá? Galera, esse negócio da arrogância, você viu que não tem... falta de noção total também. Mas vou falar uma coisa aqui que é meio polêmico, mas olha só. A nossa área de tecnologia, galera, tem muita gente que é arrogante, galera. Infelizmente tem. Tem muita gente que se acha, tem muita gente que não ajuda porque não quer dar informação, tem gente que você manda mensagem, não tá nem aí pra você. É uma coisa que acontece na nossa área, infelizmente, a área de tecnologia, de programação, ou tecnologia no geral. Essa pessoa manja muito, ela é arrogante com quem tá começando. Isso, infelizmente, você vai encontrar esse tipo de profissional, tá? Você vai pedir ajuda, você manda mensagem, a pessoa vê que você não sabe muito, te ignora, não responde. Infelizmente, tem esse tipo de pessoa, galera. E fatalmente você vai encontrar, você vai cruzar com esse tipo de pessoa e tem que saber lidar, tá? Então, porque, por exemplo, pra você ser arrogante com um recrutador, tipo, é um cara que tá se achando ali, um cara que já deve ter mais experiência, o recrutador faz uma pergunta ali básica, o cara responde mal, então não faz sentido nenhum você ser dessa maneira, tá? Então, infelizmente, tem pessoas que são assim e falta até noção, porque ela tá numa entrevista e tá agindo dessa maneira, tá? Então, eu acho ridículo isso. Tem muitas pessoas assim na nossa área, infelizmente, tá, galera? Vamos aqui pro próximo. Não entender que o recrutador não te conhece de verdade, porque ele não te conhece, lê o teu currículo, não é te conhecer, e por conta disso, ou inclusive, não se vender. Muitas pessoas, inclusive, sentem orgulho de não se vender numa entrevista de emprego, e você pode fazer o que você quiser. O que você não pode fazer é querer fazer o que quiser e ainda escolher as consequências. Outro ponto que aí é falta de noção também. E também vai na parte da arrogância, vai na parte do ego. O cara acha que ele é o fodão ali, que ele já tem experiência demais, e acha que é obrigação do recrutador ler o currículo. Eu tenho certeza que eles leem o currículo, só que ele acha que a pessoa não vai perguntar. A pessoa, além de ler seu currículo, ela tem que te perguntar as informações. Ela tem que ver se vai bater o que você fala com o seu currículo. Então não faz sentido você falar assim, eu já coloquei lá, você tem que saber. Não, a pessoa vai ter que te entrevistar. Ela vai ver um item ali e ela vai falar, esse item aqui, você pode me falar sobre isso? Não quer dizer que ela não leu, quer dizer que ela quer que você fale mais sobre aquilo lá. Então, é uma falta de noção também. Você pode perceber isso, pessoal. Todos esses itens que nós falamos aqui é falta de noção. Você ser arrogante, você estar despreparado, desarrumado, você responder mal o recrutador, você não querer dar informação para ele, é tudo falta de noção, galera.
Então tem muita gente que comete esses erros e por isso que não é contratado. Então, às vezes, né, você acaba dificultando ainda mais o processo. Além de você não ter experiência, você vai se comportar desse jeito. Então não faz sentido nenhum, galera. Então fiquem atentos com isso, tá? Vamos seguir aqui pro próximo. Muito destacado foi não saber dizer não sei. E aí numa resposta que poderia ser simples, a pessoa se enrola e começa a perder ponto atrás de ponto. E galera, nesse ponto aqui de não saber dizer não sei, a gente volta naquele ponto de encher a linguiça lá. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa, você nunca trabalhou, mas você já ouviu falar ali por cima e você quer discorrer sobre aquilo e acaba falando coisa que não tem nada a ver. Então fique esperto com isso. Se você não sabe, você pode falar, olha, já ouvi falar, mas nunca trabalhei com isso. Seja sincero, galera. É importante muito ser sincero para você não gerar falsas expectativas depois, galera. Já falei isso no outro vídeo e é verdade. Você não pode gerar falsas expectativas ali pro recrutador, porque depois que você é contratado e aí chega na hora de fazer uma coisa, você falou que sabia e não sabe, fica ruim para você, né? Então, nesses casos aqui, se você não sabe, fala, olha, nunca trabalhei, já ouvi falar, nunca trabalhei. E é isso. Seja sincero, tá? Sempre o mais sincero possível. Vamos continuar aqui. O ponto é não saber justificar as decisões técnicas que foram tomadas em projetos que você participou. Tem que tomar muito cuidado com isso, turma. O Ctrl+C e Ctrl+V, ele tem um limite. Galera, nesse ponto eu destaco ainda mais. Além do Ctrl+C e Ctrl+V, agora tem o ChatGPT aí, galera. Eu acho que tem que ficar muito atento, tá? Se você está começando com o uso do ChatGPT, tá? Porque, assim, ele faz muitas coisas prontas já, se você quiser. Só que, assim, se você não domina aquilo ali que ele fez, é ruim para você, tá? Você acaba não sabendo fazer, você acaba se desenrascando ali na hora, né? Você consegue, às vezes, entregar alguma coisa que você não consegue fazer de uma forma mais rápida, usando o ChatGPT. Só que você não aprendeu a fazer, você deu aí o Ctrl+C, Ctrl+V também no que o ChatGPT fez, e aí você não sabe explicar o que foi feito. Então, tem que ficar muito atento com isso, tá? Eu acho que o ChatGPT, a gente tem que usar ele para umas tarefas assim como um assistente, fazer uma lógica ali, mas não usar tudo, pedir para ele fazer do zero tudo, você só copia e cola e já era. Eu acho que essa forma é a forma errada de você usar o ChatGPT, tá? Você tem que usar ele como um assistente seu, uma tarefa repetitiva ali que você teria que fazer, uma análise ali de vários dados. E isso ele funciona muito bem. Uma classe de teste que a gente tem, né? Isso ele funciona muito bem. Agora, ele fazer do zero uma coisa que você deveria fazer, eu acho que aí você tem que repensar, porque senão acaba nessa situação aí. Você não sabe justificar o que foi feito se alguém te perguntar, e aí fica feio para você. Então, vamos continuar aqui. Está uma sopa de tecnologias no currículo sem ter experiência real, tá? Isso é bem problemático. Galera, esse ponto é interessante mesmo, tá? Às vezes a gente quer enfeitar muito o nosso currículo, tá? Colocar várias coisas que a gente já ouviu falar, às vezes a gente nem trabalhou, mas sabe que é um ponto importante ali. A gente acaba listando como conhecimento, mas de fato a gente não tem esse conhecimento. Então fiquem espertos com isso, tá? Tem até esse cara que fala aí, ó, que ele faz a parte técnica em geral. Eu digo que na minha entrevista é para pegar mentiroso. Se o cara colocou no CV, ele vai ter que me explicar, mesmo que não seja a premissa. Nesse caso, a premissa é a sinceridade. Exatamente, volta no ponto da sinceridade, tá? Então, o cara, ele vê tudo que você colocou ali, ele vai te perguntar só para ver se você sabe mesmo. Se você colocou, quer dizer que você sabe, né? Então, fiquem atentos com isso, tá, pessoal? Coloquem as tecnologias que você já trabalhou mesmo. Mesmo que você não domine tudo, você sabe o que é, pelo menos. Se alguém te perguntasse, isso aí eu sei o que é, assim. O que é uma trigger? Trigger é quando você cria lá um registro, você pode atuar em cima dele antes ou depois de inserir. Então você sabe o que você está falando, tá? O que é um Aura Component? É um componente. Você pode customizar uma tela ali, você pode colocar ele em vários lugares diferentes. Então, assim, trazendo para o Salesforce, né? A gente tem várias tecnologias dentro do Salesforce, vários recursos dentro do Salesforce. E às vezes, se você já ouviu falar de algum, mas nunca mexeu, não coloque, tá? Coloque somente o que você sabe ali, beleza? Vamos seguir pro próximo aqui. Falar demais. Nós fizemos, né? Nós fizemos em equipe e tal. Só que falar de menos, eu fiz tal negócio. Ou eu fui responsável por isso. Ou eu decidi isso. Então, galera, esse ponto também eu acho interessante.
É importante você frisar que você sabe trabalhar em equipe, tá? Então geralmente eu uso também esse termo, nós fizemos. Só que assim, às vezes isso pode ser perigoso para você que está começando, porque assim, às vezes você participou de um desenvolvimento muito complexo, né? Um desenvolvimento muito bom que foi feito por uma equipe, um desenvolvimento de alta complexidade que foi feito por uma equipe, só que você fez uma coisa básica ali, você só pedindo a sua ajuda ali num método, fez um método ali, ajudou a equipe, só que o core mesmo do negócio, né, a parte complexa, você não atuou, você participou, você ajudou, mas você não atuou, você não sabe fazer de cabo a rabo ali. Então, se você coloca lá no seu currículo, nesse projeto eu fiz tal coisa e deixa ali subentendido que você fez, então isso pode ser um problema. A pessoa vai achar que você sabe mesmo a lidar com esse recurso, com esse negócio que foi desenvolvido, sendo que você participou de uma pequena parte dele. Então isso você acaba se prejudicando porque você não foi totalmente sincero, né? Você devia ter falado, nós fizemos esse desenvolvimento, foi muito bom para o cliente na altura, e eu participei, eu fui responsável por fazer isso, isso e isso. Então a equipe toda fez um processo gigante, mas eu atuei somente nessa parte aqui. Então assim fica melhor, tá? Do que você falar que você fez a coisa toda. Galera, vamos seguir aqui então no vídeo. Olha só, agora teve uma discussão aqui de alguns comentários que ele recebeu. E esse cara fala o seguinte: a real é, a alta demanda gerou um novo mercado de escolas online de programação, entre aspas, que só ensinaram a galera a bater código e fazer telinha bonita, e não a resolver problemas com fundamentos da programação, que deveria ser a principal habilidade do profissional de nível júnior. Galera, nesse ponto aqui eu concordo em partes com o que esse cara disse. Tá certo mesmo. Hoje em dia tá tendo muito curso aí pela internet, tá? Você consegue aprender. Só que assim, alguns cursos não tem uma qualidade muito boa, tá? Então, às vezes não ensina tudo ou não ensina direito. Então, tem que filtrar muito bem o que você tá comprando, o que você tá adquirindo, tá? Porque é o seguinte também, galera, agora tem outro ponto, que é o seguinte. Você não tem como ficar só aprendendo e não colocar em prática, né? Porque você acaba se desmotivando. É tanta coisa para você aprender. Se for aprender todos os fundamentos que ele está falando ali, você vai ficar colecionando, você vai ficar armazenando conhecimento e vai acabar se desmotivando, porque você vai ficar sempre, não estou pronto ainda. Eu vou ter que estudar mais para poder aplicar. E na verdade não é assim que funciona, tá? Não é 100% isso que ele falou. Ele tem razão no que ele está dizendo ali. Só que assim, não é 100% isso, tá? Você tem que tentar as vagas. Você tem que ter um conhecimento já com que você consiga se virar. E isso inclui fundamentos, sim, tem que ter os fundamentos da programação. Só que você tem que, ao mesmo tempo, tentando as vagas, porque você só vai ganhando senioridade, ganhando experiência, conforme você vai tendo os problemas, você vai enfrentando os problemas do dia a dia. Então, você só estudando, você não consegue simular esse cenário de trabalho, sabe? Então, você tem que já aprender, ter uma base sólida ali, e aí sim você já pode ir aplicando, sim, com certeza, porque senão vai ser aquilo, você vai só ficar estudando, e sempre achando que não tá bom, porque a perfeição é desse jeito, galera, a gente fica assim, eu quero ser perfeito, quero ser melhor, quero ser isso, quero ser aquilo, e nunca tem fim isso, você sempre tem espaço para melhorar. Então, assim, eu concordo em partes, mas eu acho que você tem que sim estar aplicando, mesmo que você não tenha um nível tão bom, aplica porque você vai aprender na prática, tá? Vamos seguir para o próximo aqui. Pessoal, vamos seguir para esse próximo item aqui, que é muito importante. Vamos lá, ó. Sobre o que fazer, deixar de forma nítida no LinkedIn as habilidades e tecnologias, porque é assim que grande parte dos recrutadores já falei sobre isso lá no Instagram. Vocês. Eles procuram por palavras-chave e isso eu acho que isso não é segredo para ninguém. O detalhe é que parece que tem um método para se fazer isso que fica melhor. Isso é importante. Então o segundo ponto é colocar a experiência que você tem nas tecnologias listadas usando o método START. Esse método START, galera, ele vai explicar aqui mais pra gente, vamos acompanhar. Ele vai falar de um item antes, mas já vamos voltar para ele, tá? Então, interessante, vamos acompanhar aqui. Que é a pessoa, né? Que é saber contar de forma clara a sua história. Organiza as ideias na sua cabeça antes da entrevista. Não pensa que lá na hora... Isso vale para entrevista, pessoal, e vale para dailies também, tá? Que nas dailies, né, durante o trabalho, a gente tem que dar o status da nossa tarefa, e é muito bom você fazer isso antes. Eu sempre faço isso, quando eu vou falar alguma coisa, eu dou uma ensaiada antes,
Porque eu comecei a fazer isso e eu vi que você fala até melhor nas dailies, tá? Então é muito importante fazer esse ensaio assim, antes da entrevista e antes dos meetings também, tá? E aqui, pessoal, nesse trecho ele vai falar sobre esse método START que a gente comentou agora há pouco, tá? Então essa recrutadora, ela deu essa dica aqui, então ela colocou assim, ó, como que tem que ser as descrições no LinkedIn, isso, né? Então tá assim, descrições detalhadas no ponto certo, nem muito nem pouco. Dica da estrutura START. O que é o START? O S é de Situation, contextualiza o projeto que participou, colocando o número de devs, porte do projeto e indústria. Isso é importante mesmo. T de Task, quais desafios enfrentados, o que você fez mesmo de fato. Isso volta naquele assunto que a gente já falou anteriormente. A de Action, o que foi feito para solucionar. R de Results, qual foi o impacto da sua ação, né? O que gerou para o cliente o seu desenvolvimento. E o T de Takeaway, que é o que você aprendeu com isso, qual foi o aprendizado, tá? Então, você seguindo essa estrutura do START, fazendo essa descrição, contextualizando o seu projeto, quais desafios você enfrentou, quais são as tarefas que você tinha, né? Quais foram as demandas, o que você fez para solucionar, o que você utilizou, né, nesse desafio, né? Que recurso que você utilizou, você usou código, você usou automação, né? Entrando no Salesforce, né? Foi automação, foi Apex, o que você fez, foi integração, resultado, o que gerou para o seu cliente isso, né? Era uma dificuldade que o cliente tinha, um problema que eles tinham lá, num fluxo, e resolvendo isso, o que aconteceu, qual foi a melhoria que essa melhoria gerou para o seu cliente. E o takeaway é qual foi o aprendizado, né? Qual a bagagem que você ganhou fazendo esse desenvolvimento e que você vai poder usar essa bagagem nos próximos desenvolvimentos que você vai ter, nos próximos desafios que você vai ter. Então essa estrutura é muito bacana de colocar no LinkedIn, tá? Sobre a empresa antes para conseguir dar respostas customizadas para o contexto dela ali na hora com o recrutador. Isso faz muita diferença. Aqui, galera, ele fala sobre pesquisar sobre a empresa antes para você dar respostas customizadas. Você tem que ter um pouquinho de atenção aí, porque é o seguinte, às vezes quem vai te recrutar não é direto a empresa, tá? Vai ser uma consultoria. E essa consultoria ela vai ser meio que genérica, né? Você não vai trabalhar direto para ela, né? Você não vai resolver os problemas dela. Ela vai te alocar num cliente e aí sim você vai resolver os problemas do cliente. Então, às vezes você não sabe para onde você está indo, tá? Então, dependendo do recrutador que te contactar, às vezes ele divulga qual empresa você vai e às vezes não. Então, isso aqui é um pouquinho meio que na sorte, assim. Se divulgarem, aí sim faz sentido você pesquisar qual que é o cliente, pesquisar, saber o que você vai fazer lá, saber por que eles abriram essa vaga. Então, para você dar respostas assertivas e customizadas, tá? Então, é só um detalhe aí que ele não comentou, mas geralmente acontece assim, tá? Quem vai te recrutar é uma consultoria e ela pode ter dezenas de clientes e te alocar no que estiver precisando, tá? Então, o que você pode fazer também é pesquisar sobre a consultoria, tá? Mas, assim, na questão de você saber resolver o problema, aí é direto no cliente, tá? Se demonstrar interessado na vaga. Turma, se demonstrem interessado na vaga. É uma relação entre duas partes. A sua parte precisa estar interessada. Galera, esse ponto é mesmo importante, tá? Você tem que demonstrar interesse na vaga, né? A pessoa te liga, te fala as características do cliente, da vaga, e aí pergunta, você tem alguma pergunta? Aí você fala que não, tipo, isso demonstra desinteresse, não demonstra o interesse. Então você tem que fazer umas perguntas, assim, tá? Quando te perguntarem, ficou alguma dúvida? Faz uma pergunta, tenta entender um pouquinho mais, porque isso demonstra interesse, tá? Às vezes você ficando quieto, você passa assim que você não está interessado. Então aí isso já é um sinal para o recrutador que você não está nem aí. Isso pode acabar te descartando, tá? Então é um ponto importante, é um ponto básico também, você demonstrar interesse na vaga também. O interesse não tem que ser só por parte da empresa em te contratar. Ela tem que sentir que você está interessado também na vaga. E o que demonstra isso é você fazer umas perguntas, perguntar sobre o negócio, perguntar sobre a vaga, tentar ir já com umas informações, já no caso, se o cliente for divulgado, tentar ir já com umas informações que você coletou no site do cliente,
ver qual que é o ramo que ele atua e tudo mais. Então, tem que demonstrar interesse na vaga também, galera. Isso é importante. Galera, esse aqui foi então o meu react aqui para pesquisa feita pelo Felipe Deschamps, tá? Ele fez abrangendo a área de tecnologia, né, programação como um todo, mas eu tentei trazer aqui para o nosso lado do Salesforce, tá? Então, espero que essas dicas te ajudem aí nas suas próximas entrevistas, tá? Que você não cometa esses erros, porque a maioria ali foram erros básicos, tá? Tipo, tratar a pessoa mal, não se preparar para a entrevista, não fazer perguntas. Então isso é meio que básico, tá? Então espero que isso aqui te ajude de verdade a você passar na sua próxima entrevista e cada vez melhorando mais, tá bom? Galera, então é isso. Espero você aqui no próximo vídeo. E como eu falei no começo do vídeo, me segue lá no Instagram, que eu tô falando sobre Salesforce lá, tô fazendo posts, tô falando com a galera lá, tá muito bacana. E se você quiser dar o primeiro passo, pessoal, com o Salesforce, aqui na descrição tem um link para o meu e-book. Eu criei um e-book para você que está querendo dar os primeiros passos no Salesforce. Dá uma conferida lá que você vai curtir também. Então, galera, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu e abraço!